Olá, fotógrafo! Tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender como superar as limitações das câmeras de entrada. Se você é iniciante, provavelmente já teve que lidar com vários problemas, que muitas vezes a solução é simples, mas desafiadora para quem está iniciando. Eu sou a Sinkser e se você gosta de fotografia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações, porque toda semana tem vídeos inéditos. Para uma foto sair perfeita, né? E eu estou colocando entre aspas porque o critério, quando a gente está falando de algo artístico, pode variar simplesmente de ponto de vista. Bom, para que essa foto seja minimamente aceitável, a gente precisa que uma equação funcione muito bem. Luz, câmera, fotógrafo e inspiração, né? O quanto você domina esses 4 elementos pode variar. Você pode não ter o melhor dos 4, mas com certeza, para ter um resultado satisfatório, você vai precisar complementar, pelo menos, o que estiver faltando, né? Nesse vídeo eu vou falar do elemento que percebo ser mais preocupante para quem está iniciando, que é a câmera, né? Quais são os problemas mais comuns, principalmente das câmeras de entrada, né? E suas possíveis soluções. Primeiro problema. Mesmo com ISO baixo, as fotos saem com ruído. O ISO é um dos 3 parâmetros do triângulo de exposição: abertura, velocidade e ISO. E sua função é aumentar a quantidade de luz através da sensibilidade do sensor, o que pode gerar ruídos indesejados, pelo menos na maior parte do tempo. Mas o que é o ruído? As imagens das nossas câmeras é formada por vários pixels, né? Como se fossem milhares de pontinhos que juntos fizessem a nossa foto aparecer. Acontece que muitas vezes as informações repassadas pelo sensor vêm incompletas nas áreas de pouca luz, ou seja, os pixels não conseguem captar nenhuma informação. O resultado são falhas que precisam ser preenchidas para que a imagem não tenha literalmente buracos. O processador é programado para preencher essas falhas com um valor aproximado ao pixel mais próximo. Como o valor não bate exatamente com a informação que deveria estar ali, os resultados são pontos de cores diferentes, ou seja, o ruído. E mesmo que você ainda só fotografe no modo automático, a sua câmera ainda estará usando o ISO para expor corretamente a cena. E principalmente nesses casos, você pode ajudar a sua câmera a conseguir melhores resultados simplesmente chegando mais perto de uma fonte de luz. Eu sei que a dica parece simples demais, mas acredite, muitas vezes a gente fica tão concentrado na foto e frustrado com a nossa câmera que a gente esquece que a gente pode e deve melhorar a cena, né? Como chegar mais perto de uma janela ou adicionar uma fonte de luz artificial perto do nosso motivo. Um abajur, uma lanterna, qualquer coisa que ajude a câmera a usar menos ISO. Mas afinal, quanto de ISO você pode usar? Se seu equipamento é recente, grandes chances que mesmo com uma câmera de entrada, né, que é o foco aqui desse vídeo, ela responda bem a ISOs maiores, né? Mas para descobrir isso, basta fazer aquele teste básico. Pode ser na sua casa mesmo, né? De preferência à noite e sem nenhuma fonte extra de luz, né? Com a luminosidade comum da sua sala. Se você domina o modo manual, é só fotometrar sua sala direitinho e depois ir aumentando o ISO progressivamente, né? Tirando várias fotos com ISOs cada vez maiores. Lembrando que as fotos precisam estar minimamente fotometradas. Ah, sim, você ainda não sei usar o modo manual. Então você pode usar o modo P de programado, né? Dá uma olhada no fotômetro se está equilibrada minimamente e faz a mesma coisa. Vai aumentando o ISO progressivamente. Uma foto com ISO 400, outra foto com ISO 800, outra com 1600 e assim vai. E depois aumente a visualização dessa foto em 100% no seu LCD e veja a partir de que número ISO suas fotos não podem mais ser consideradas aceitáveis, né? Eu vou aproveitar aqui e te dar uma dica. Se você ainda não utiliza o modo manual, né? Se ele ainda não é sua praia, tanto para esse teste como para outras técnicas, você pode fazer uma foto no modo automático, né? Nesse caso do teste do ISO sem flash, né? Porque vai interferir no resultado. Depois copiar os dados do EXIF da foto para reproduzir no modo manual.
né? EXIF são os dados gerados pela maioria das câmeras fotográficas. Quando a gente faz uma foto, o EXIF grava algumas informações técnicas sobre a foto. Podem ser registrados dados como data, hora, quantidade de pixels utilizados, velocidade do obturador, abertura, zoom, ISO, câmera utilizada, distância focal, citando alguns exemplos. Essas informações que são embutidas na imagem vão depender das configurações da sua câmera e geralmente são extremamente úteis para quem está aprendendo. E complementando ainda, o problema do ruído para quem está iniciando, se você já fotografa no modo manual, além do controle total dos seus resultados, você tem mais possibilidades de evitar o ruído. Primeiro, sabendo até que ISO sua câmera aguenta bem sem ruído. Você pode lançar mão dos outros dois pilares também da fotometria, que é a abertura e a velocidade. No caso da abertura, você pode usar aberturas maiores para fotografar, usando números f pequenos, como 3,5, que é normalmente a maior abertura das lentes que costumam vir nos kits de câmeras, como a 1855. E, se possível, diminuir a velocidade de obturação, de preferência em fotos que não possuem movimentos que possam borrar. Você pode experimentar velocidades de até 1/30 mais ou menos, que ainda é possível manter a câmera firme na mão para conseguir mais luz, para não depender assim de ISOs mais altos. O segundo problema comum para quem está iniciando na fotografia são fotos que saem muito escuras. A abertura do diafragma, o número F que a gente vê nas nossas câmeras quando a gente está fotometrando, está relacionado diretamente às nossas lentes. A abertura mínima, geralmente f22, quem determina é a nossa câmera. E a abertura máxima é a abertura física da lente. E geralmente as lentes vêm escrito também qual é a abertura máxima delas no caso de lentes variáveis. Por exemplo, no caso da lente 50mm 1.8, a sua abertura é de 1.8. Mas em lentes de abertura variável, como a 1855, a sua abertura máxima é de 3,5 quando você utiliza ela no seu maior ângulo de 18mm, e quando você dá zoom em 55mm, ela passa a ter a abertura máxima de 5.6. E quanto maior é essa abertura, ou seja, quanto menor o número F, como 3,5, 2.8, 2, mais luz a gente tem. Então você já sabe que uma das coisas que a gente deve se preocupar para conseguir mais luz é fotografar em aberturas maiores. Isso tem um desdobramento, que é a profundidade de campo rasa. E o principal inconveniente de profundidades de campos rasas é que em algumas situações pode gerar dificuldade de foco. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo Foco Perfeito com a 50mm, que eu explico exatamente o que acontece quando usamos grandes aberturas, mas basicamente em relação à abertura, quanto mais clara a lente for, aberturas grandes, número f pequenos, mais luz teremos em nossas fotos e maiores as chances de não termos fotos subexpostas, fotos escuras. Claro que aqui também a gente pode lançar mão das dicas anteriores, como diminuir a velocidade, aumentar o ISO, até onde não causar prejuízo, e aumentar a fonte de luz e até mesmo utilizar o flash. O importante aqui é descobrir os motivos da foto estar saindo escura, Quando mesmo configurando ao máximo a sua fotometria, abertura, velocidade e ISO, a foto ainda sai escura, a gente precisa ajudar nossa câmera, porque é bem provável que a limitação seja realmente ela e nesse caso a gente vai precisar aumentar a fonte de luz. Uma outra forma da gente ajudar nosso equipamento a conseguir mais luz é fotografando em RAW. Esse formato permite que a gente consiga recuperar a luminosidade da nossa cena sem perda nenhuma de qualidade. O inconveniente é que a gente vai precisar de cartões de memórias maiores e aprender a editar esse tipo de arquivo. Se você quiser saber mais sobre o RAW, deixa um comentário aqui para mim que eu faço um vídeo só sobre ele. E como você viu, todas as opções podem trazer algum tipo de inconveniente. O importante é você avaliar qual é o menor para a cena que você estiver fotografando naquele momento. O terceiro problema comum para quem está iniciando na fotografia é suas fotos saírem tremidas. Às vezes, mesmo utilizando uma velocidade de obturação considerada segura, as fotos saem tremidas ou borradas.
E nesses casos, a gente precisa recorrer a alguns truques. Primeiro, se possuir, ative o estabilizador de imagem. Quando a gente fotografa com comprimentos focais grandes, lentes com muito zoom, as câmeras precisam estar completamente estabilizadas. E por isso, algumas câmeras já possuem estabilizador no próprio corpo, como a Sony e a Pentax. Já a Canon e a Nikon possuem algumas lentes com estabilizadores. Elas vêm com as iniciais IS na Canon e VR na Nikon. E como você já deduziu, servem para estabilizar a imagem e evitar borrões. Segundo, segure a câmera corretamente. Sim, a sua postura pode ser determinante para ter uma foto em foco. Terceiro, você também pode utilizar um disparador remoto, ou ainda utilizar o temporizador da câmera, normalmente de 2 a 10 segundos. Assim, em situações que esteja utilizando muito zoom ou baixas velocidades, como 1/15, 1/8 ou menos, não vai precisar apertar o botão de disparo do obturador, que a câmera acaba captando esse movimento e borrando a imagem. Eu vou deixar o link aqui do vídeo 5 pilares para nitidez perfeita, que vai te ajudar a resolver problemas de nitidez além desse. O quarto problema comum para quem está iniciando na fotografia é a sua câmera contar com poucos pontos de foco. Sabe quando você aperta o botão do obturador até metade, que é o necessário para fotometrar uma foto, ou seja, para a câmera medir a luz e equacionar de maneira correta a quantidade de luz, e uns pontinhos vermelhos aparecem no viewfinder, geralmente seguidos de um bip? Esses são os pontos de foco da sua câmera. Também pode aparecer na sua tela de LCD se você não tiver o hábito de visualizar no viewfinder. E lembrando que eles ainda podem ser quadrados maiores ou ainda ficarem verdes ao invés de vermelhos, Isso depende da câmera. E você já deve ter ouvido falar que alguns modelos de câmeras têm 39 pontos de foco, outras têm 20, 15, 9. Existem muitos modelos, uma preocupação excessiva com isso. Quantos mais pontos de foco, mais área sua câmera é capaz de ler e focar, o que é excelente. Mas às vezes não é tanta quantidade que será determinante para um foco preciso, e sim a qualidade. É importante você conhecer bem as suas possibilidades e usá-los da melhor maneira possível. Mas se mesmo com a qualidade dos seus pontos de focagem ou com a quantidade deles não for suficiente para um bom resultado, talvez seja porque você deixou que a sua câmera decidisse automaticamente onde seria o melhor foco. Minha dica é que você mude para o modo de área manual e escolha um ponto como central, único ou flexível. Assim, você vai poder ter mais domínio de onde realmente quer que a sua câmera fique focada. O quinto problema comum para quem está iniciando na fotografia é a sua câmera tem poucos megapixels. A maior importância dos megapixels está na hora de imprimir uma foto em tamanho grande, maior do que as 10x15 habituais, ou quando a gente precisa aproximar o assunto cortando a foto na pós-produção. Se sua câmera não tem uma quantidade absurda de megapixel, nem de longe significa que ela não é capaz de ter resultados incríveis. Talvez você terá uma necessidade maior de possuir uma lente com mais zoom, ou ainda ter o hábito mais que saudável de se aproximar do assunto que quer fotografar. Saber fotometrar corretamente, utilizar o balanço de branco, saber escolher qual o melhor modo de área F, compor, tudo isso é bem mais importante e determinante para uma foto impactante do que somente ter muitos megapixels. Claro que a nossa percepção é baseada na experiência que a gente vive. Todos os itens que eu coloquei aqui nesse vídeo me incomodaram demais quando eu iniciei na fotografia, mas nunca foram impeditivo para que eu fizesse as fotos que queria ou precisava. É muito importante, diante das limitações, parar e pensar, imaginar soluções, criar, investigar, perguntar, mudar a forma de enxergar, ter um plano B, C, D. Não se deixe convencer que somente a melhor câmera pode te permitir as melhores fotos. Eu tenho muito orgulho de participar da capacitação de centenas de milhares de fotógrafos iniciantes com os meus cursos online e aprendo diariamente que a maior limitação está na nossa forma de pensar.
Se esse vídeo foi útil, interessante para você, compartilhe com um amigo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Fotodicas Brasil, ative as notificações, porque toda semana tem vídeos inéditos. E deixe seu comentário dizendo se você já passou por alguma dessas dificuldades. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e vamos juntos!